Então, o Dr. Pedro Leite, do Hospital Santo António, vem-nos falar sobre a falência do aparelho abdutor, soluções como dupla mobilidade, liners constitutivos, faz favor. Muito bom dia a todos e parabéns à organização pelo evento e pelo tipo de evento e muito obrigado pelo convite que me fizeram. Vamos falar hoje de uma das principais complicações da artroplastia da anca e falar também sobre a falência do aparelho abdutor, dupla mobilidade, que é um liner, uma estratégia que eu uso com muita frequência na revisão da artroplastia da anca. A artroplastia da anca é, de facto, uma cirurgia de grande sucesso e quando nos deparamos com um caso de instabilidade ou luxação, na nossa reunião diária de serviço, uma das perguntas mais frequentes que ocorre é quem é o cirurgião. Sem dúvida, é uma das complicações mais frustrantes para o doente e para o cirurgião, que de alguma forma tem sempre uma avaliação de se houve ou não alguma culpa na maneira como realizou a cirurgia, para além da morbilidade e dos custos significativos que pesam também à instituição onde trabalhamos. É de facto uma complicação muito frequente, sobretudo quando falamos de cirurgia de revisão. Cerca de 1 em cada 4 doentes, de acordo com aquilo que está publicado, e acredito que nem todos os casos de instabilidade estejam reportados, porque nem todos são submetidos a cirurgia, são candidatos a uma nova revisão. Portanto, o que vemos nos registros, e este é do registro australiano, é que a instabilidade é a principal causa para uma nova revisão, quer abaixo dos 2 anos, estando acima da infecção, quer acima dos 2 anos, estando acima do descolamento ascético. Tentamos sempre pensar que a culpa não foi nossa, tentamos sempre levantar os defeitos no doente que possam justificar o sucedido, porque não gostamos de lidar com as falhas, é mesmo assim. E de facto, em muitos dos casos, e nós devemos estudar isso, e nem sempre avaliamos convenientemente isso, não fazemos a devida preparação, o doente tem fatores que predispõem para a instabilidade, nomeadamente as alterações neurológicas, as deformidades do ráquis, que muitas vezes nós não procuramos quando planeamos a cirurgia, os doentes com fraturas do fémur proximal são uma armadilha. Com grande frequência vemos casos de instabilidade nos doentes com artroplastia após uma fratura do colo do fémur e, de facto, a cirurgia de revisão também. Mas os fatores estão muito para além dos fatores do doente, há os fatores relacionados com a cirurgia, relacionados com o volume cirúrgico do cirurgião, com a experiência do cirurgião, com o trato que o cirurgião dá às partes moles e, obviamente, com o implante, quando não conseguimos reconstruir anatomicamente a anca, ela está, de facto, muito mais em risco de ser instável. Seja como for, e seja de onde estiver a parte fraca ou a razão para a luxação, o mecanismo de luxação é sempre um destes dois ou a combinação de ambos. Um impingement, portanto, uma colisão normalmente entre o colo e o rebordo acetabular, ou uma insuficiência das partes moles que operam ao nível da anca e, portanto, uma descoaptação, uma translação da cabeça da cúpula. É de primordial importância, quando planeamos uma revisão por instabilidade, identificarmos qual é a causa principal da luxação. E vamos pensar no acetábulo, vamos pensar no fémur, vamos pensar nas partes moles, se há ou não impingement e se o impingement é precoce, porque impingement acaba sempre por haver, ou se é por desgaste. Isto porque não há tratamento mais eficaz para uma prótese instável do que reposicionar corretamente um implante que está incorretamente posicionado.
E não adianta cimentar uma dupla mobilidade, cimentar um constritivo dentro de uma cúpula que não está bem orientada. Qual o papel do aparelho abdutor da anca? Eu gosto muito deste diagrama, mostra o esforço que o aparelho abdutor faz quando temos muito peso, porque de facto, quando estamos apoiados no pé em questão, do lado em questão, este aparelho abdutor impede a queda da pelvis para o lado oposto. E, portanto, ele equilibra a nossa bacia quando estamos a deslocar-nos e quando estamos em apoio monopodálico. E evita que tenhamos um Trendelenburg. O aparelho abdutor, composto pelo glúteo médio, que é o que sobressai assim, em termos de papel, em termos de magnitude, o glúteo mínimo e o tensor da faixa lata, ele é inervado pelo nervo glúteo superior, que passa mais ou menos 5 centímetros acima da inserção do glúteo médio ao grande trocânter. E eu destaco aqui a raiz de L5 porque não raras vezes, nos nossos doentes com patologia da coluna lombar ou submetidos a procedimentos de coluna lombar, não raras vezes nós temos doentes com lesão desta raiz, muitas vezes com lesão crónica desta raiz e com atrofia do glúteo médio. E, portanto, é um doente com potencial instabilidade quando vamos fazer a artroplastia da anca. A deficiência do aparelho abdutor, neste estudo, verificou-se que havia uma deficiência até 20% nos 12 meses pós-operatório. Portanto, é relativamente frequente nós termos uma deficiência do aparelho abdutor após uma prótese total da anca, sobretudo se considerarmos a população com idade mais avançada. Mas ela pode estar presente por vários motivos, por lesão neurológica, por atrofia pela idade avançada, nós próprios podemos induzir uma ruptura no aparelho abdutor, por uma má reconstrução do offset, e esta é frequente, eu vejo com frequência na minha prática clínica, por arrancamento do médio, ossificação heterotópica, ou mesmo por não consolidação do grande trocânter, muitas vezes nos cenários catastróficos e difíceis da revisão, ou até na cirurgia tumoral, em que é mesmo ressecado todo o aparelho abdutor. E, portanto, há muitas estratégias, dependendo do ponto no espaço em que vamos fazer a nossa reconstrução, se o doente tem ou não um bom estoque ósseo, se tem um bom grande trocânter. Há várias estratégias, desde a reparação direta às transferências tendinosas. A mais popularizada é do Whiteside, que é a transferência do glúteo máximo, da porção anterior do glúteo máximo para o grande trocânter. Há a revisão do componente femoral, fixação do complexo abdutor do grande trocânter com cerclage, placa, fixação do próprio aparelho abdutor, o glúteo médio, à haste, e, claro, também, quando não conseguimos obviar isso, contar com os nossos liners, que eu tenho sempre na mesa, quando faço uma revisão, de dupla mobilidade e liners constritivos. E é sobre esta parte que nós nos vamos focar um pouquinho mais. Vamos ver aqui só alguns casos. Muitas vezes as radiografias já nos fazem antecipar muitos problemas. Reparem na evolução deste fémur ao longo de 10 anos, da distorção do seu contorno, da infiltração pela formação de uma massa de partes moles, uma osteólise massiva, e, portanto, prevemos grandes problemas na reconstrução do aparelho abdutor quando fizemos a revisão desta haste. Outro exemplo, uma doente operada ainda muito jovem, com 2 revisões, uma já com uma evolução de vários anos, 18 anos, mas com uma cúpula parcialmente intrapélvica, muito antevertida, com perda óssea massiva, e reparem nas imagens de ataque, onde nós conseguimos ver perfeitamente a assimetria da massa muscular glútea e também a própria massa muscular da coxa homolateral. Outro caso, uma doente de 69 anos, com várias comorbilidades, com infecções urinárias de repetição,
com uma prótese bem sucedida em 2021, mas que aparece em 2025 com uma infecção crónica, uma infecção já avançada, que foi negligenciada pela própria doente, portanto já observamos num estadio já avançado. Os colegas que retiraram a prótese provocaram uma lesão importante do aparelho abdutor, não foi possível a colocação de um espaçador de cimento e depois a reconstrução com uma cúpula não cimentada, de revisão, com liner restritivo, haste monobloco e uma cerclage para tentar reconstruir o aparelho abdutor. Noutros casos que também temos com frequência e que precisamos de alguma forma, rever para a artroplastia os casos da falência de encavalhamento, isto numa doente já nonagenária, mas previamente autónoma, com uma boa capacidade funcional, que nós revimos também com a fixação do aparelho abdutor do grande trocânter com esta cerclage, e este é um caso curioso, a doente já faleceu, ela foi operada com 92 anos, faleceu com 94, mas vejam como aqui, mesmo aqui, a biologia vai funcionando. Reparem o que é que aconteceu ao aparelho abdutor e ao grande trocânter ao longo dos últimos anos de vida da doente, que se manteve com capacidade de marcha até o final. Este também é um caso do serviço, um doente operado com 78 anos por fratura do colo do fémur, má técnica de cimentação, uma haste deficientemente cimentada, sem cimento na zona 4, um doente muito ativo, a haste afunda, o doente passa a ter uma marcha alterada, a desconforto, dor na coxa, uma haste que nunca esteve fixa. E nós revimos com uma nova haste cimentada para reconstruir o offset. De facto, os liners de dupla mobilidade e constritivos são uma estratégia que eu tenho sempre à mão, considero sempre, sobretudo quando há esta possibilidade de deficiência do aparelho abdutor. É uma grande mais-valia, temos uma cabeça maior, um maior arco de mobilidade, uma diminuição das luxações, e assim o mostra a literatura, mas que não salva da má colocação dos implantes. Também uso, em alguns casos primários, várias hipóteses. Nas revisões, em geral, a estratégia é de cimentar a cúpula de dupla mobilidade numa cúpula aparafusada. E deixo aqui alguns conselhos quando fizerem esta técnica. Portanto, a orientação final da cúpula é dada pelo liner de dupla mobilidade, portanto, explorarem ao máximo o contacto do metal back com o osso nativo, taparem bem os buracos da cúpula que estão livres, fecharem os buracos livres, usarem cera de osso nas cabeças dos parafusos, porque se tiverem que fazer uma revisão é difícil de a retirar. E considerem sempre um manto de 2 mm, portanto, se tiverem uma cúpula atrás de 56 ou 58, têm que baixar pelo menos para 4 mm. A dupla mobilidade, e vou ser muito breve, há várias séries na literatura publicadas com esta estratégia, tem melhores resultados com cabeças do que as cabeças de grande diâmetro, 36 ou superiores, e faltam os estudos controlados, randomizados. Aqui também mais alguns exemplos, casos nossos. Uma mulher de 83 anos, com falência da prótese total da anca à esquerda, reconstruída, com um centro de rotação ligeiramente alto. Mais uma vez, o aparelho abdutor fixo com a estratégia da cerclage e já vai com 3 anos de follow-up. Outra estratégia também, uma mulher de 70 anos, que começou com a artroplastia da anca aos 34, com 2 cirurgias de revisão em cima, falência acetabular em 2021, reconstrução também com aumentos, a mesma estratégia de cimentar uma dupla mobilidade numa cúpula aparafusada, também já com 4 anos de follow-up. Optamos por nos manter sem intervir sobre o fémur. Os liners constritivos. De
facto, é preciso um braço de alavanca uma força bastante maior, mas também luxam. Também não servem para disfarçar uma má colocação da cúpula. E também temos opções de construções modulares, que eu uso com alguma frequência, sobretudo nos doentes mais idosos, nos resgates dos encavalhamentos, nos resgates das próteses falhadas no serviço de urgência. E atualmente temos estes 2 tipos de liners, os mais clássicos, em que o polietileno passa para além do hemisfério da cabeça e temos um anel de retenção, e esta articulação tripular, podemos dizer assim, de uma dupla mobilidade constritiva que também pode ser cimentada sobre um metalback estável. Há, claro, obviamente, preocupações. O arco do movimento é menor, está mais precocemente sujeito ao impingement, e quando o fazemos sobre uma cúpula que ainda não está integrada, o stress mecânico sobre as interfaces e o risco de falência é também uma realidade. O que nos diz a literatura é que os resultados são, de facto, muito variáveis. Há bandeiras de alarme a dizer que as taxas de falência ultrapassam os 15%, 20%, mas encontramos artigos e trabalhos que nos dão taxas de falência bem mais baixas. Deve, na minha opinião, ser usado como estratégia de resgate, quando as outras técnicas ou estratégias falham, e na ausência também de aparelho abdutor. Aqui temos um exemplo também do nosso serviço, uma falência precoce com instabilidade, de uma senhora submetida à artroplastia da anca cimentada por fratura do colo de fémur, com demência, apesar de tudo com uma marcha prévia sem auxiliares de marcha, e quando assim for, quando o motivo for mesmo a má orientação do implante, aqui temos uma cúpula excessivamente antevertida, não percam mais tempo, revejam o implante. Notas finais. A instabilidade é, de facto, uma complicação frequente, sobretudo quando falamos em revisões. É a razão principal para uma nova revisão. É crucial identificar a causa para nós termos maior percentagem de sucesso, portanto, o planeamento é fundamental. Os liners de dupla mobilidade têm assumido um protagonismo na última década como estratégia de revisão. Os restritivos estão indicados na ausência do aparelho abdutor e como estratégia de resgate, quando as outras estratégias falham. E, de facto, é importante que, perante a variedade e complexidade destes cenários, existam nos diferentes serviços equipas altamente comprometidas e dedicadas a tratar a fundo estes problemas e que possam ser uma unidade que acumule experiência, que passe experiência e que não esteja este tipo de cirurgia distribuído de uma forma anárquica por várias pessoas que não têm essa capacidade de acumular casos, de acumular experiência e tratar bem os nossos doentes. Obrigado. Pedro, só uma questão. Luxação é um evento. Instabilidade é uma entidade. Quando é que falas em instabilidade? Eu falo em instabilidade na luxação recorrente, obviamente. Muitas luxações ocorrem nas primeiras semanas, a maior parte das luxações ocorrem nas primeiras semanas após a artroplastia da anca e não se repetem. Falo em instabilidade quando há uma luxação recorrente e há doentes mesmo que têm percepção dessa instabilidade e que reportam essa instabilidade, muitos deles até sem luxação. Portanto, provavelmente porque mecanicamente não estão bem reconstruídos, não têm o episódio de luxação, como aconteceu naquele caso do subsidence que eu apresentei, mas o doente refere sistematicamente que sente qualquer coisa a deslocar-se. Não há o evento, não há o raio-x com a luxação, mas há eixos de trabalho que não estão a funcionar, há músculos, tendões que não estão tensos o suficiente, há braços de alavanca que não estão
com a mecânica própria, e os doentes têm essa percepção. Muitas vezes é subjetiva porque não vemos a luxação. Portanto, pode passar ao lado, não é? Eu faço esta pergunta porque, claro que a luxação da ANCA surge com alguma frequência na nossa prática, na nossa urgência. Eu digo sempre, uma luxação é diferente de uma instabilidade. Sim. Porque a luxação a gente reduz, o doente vai embora, até se calhar pode sair sem canadianas, a caminhar um bocadinho dorido, porque se estiver bem, na verdade, nós não temos que mudar muita coisa. O problema é a instabilidade. E a instabilidade, duas coisas que falaste há bocadinho. O doente que luxou e aquele componente está muito mal orientado, ele vai voltar a luxar. Nem é preciso esperar mais. Se calhar para nós ele já tem uma instabilidade porque tem um mau posicionamento articular. O doente que luxa várias vezes, eu não digo várias vezes, 2 vezes já me incomoda, 3 vezes já começa a ser impensável. Atenção a esta entidade clínica. E depois essa subluxação, que também é importante. Penso que é muito importante esta noção que nós muitas vezes esquecemos dos doentes instáveis, que é o doente que entra com vários episódios de urgência. E eu não me chateio muito da tal luxação episódica, sim, mas quando há instabilidade é preciso tratar estes doentes. Olha, deixa-me só responder de uma forma muito simples essa questão, que é uma questão fundamental em toda a ortopedia. A luxação é o grau máximo de instabilidade. Que até junta aqui as duas temáticas do Miguel Pablo e do Dr. Pedro Leite, que é, estamos cada vez a usar mais duplas mobilidades modulares. Isso preocupa-nos do ponto de vista da tribocorrosão? Qual é que é a evidência mais atual? Essa superfície de contacto não é mais uma... Na minha prática, uso com alguma regularidade dupla mobilidade modular. Eu li recentemente um artigo que compara com os liners tradicionais, onde não foi observada com doseamento de níveis de metais no sangue, não foi observada uma diferença significativa entre as duas construções, a clássica e a dupla mobilidade modular. Mas tenho alguma apreensão, reservo para os doentes com mais idade, para os doentes que têm mais risco de instabilidade, porque penso que a instabilidade será até um problema de maior magnitude do que a longo prazo um problema de corrosão.